Oi, gente, eu sou Diogo. Dando continuidade à abordagem do livro Um Conceito Hierárquico de Ecossistemas, nesse vídeo será realizado um resumo do capítulo 4, cujo título é Conceito de Hierarquia e sua aplicação típica. Este livro apresenta 9 capítulos, já foi realizado no vídeo anterior o resumo do capítulo 3, que abordou diferentes tipos de complexidade e caracterizou os sistemas ecológicos como tendo complexidade organizada. Agora será examinado o conceito de hierarquia. Como esse conceito é usado na literatura ecológica e sua importância para gerenciar a complexidade. O primeiro tópico do capítulo é o conceito de hierarquia. Muitos exemplos de hierarquia podem ser encontrados na atividade dos organismos. Vejamos como exemplo os movimentos de contração e relaxamento de um músculo. A decisão para esses movimentos, para que ocorra estes movimentos, ela vem lá do cérebro, parte do sistema nervoso, aqui do sistema nervoso, que emite sinais para as fibras musculares por meio de neurônios, que é essas células aqui em azul. Então vai partir daqui do cérebro, vai para a medula espinhal e da medula espinhal vai até o músculo, essa decisão de ocorrer esse movimento. Cada músculo ele apresenta uma hierarquia estrutural, que consiste em, aqui tem um músculo, dentro do músculo existe feixes de células musculares. Cada uma dessas essas estruturas, desses feixes de células musculares, são compostas por muitas fibrilas, que por sua vez são compostas por filamentos. E dentro desses filamentos, que são sarcômeros, tem as proteínas, miosina e actina, onde será realizado esse movimento. Então vejam essa figura aqui, que mostra como ocorre uma contração e um relaxamento. Aqui tem um músculo relaxado, né, e aqui dentro, aqui está mostrando aqui os filamentos de actina, que é esse em vermelho, e esse aqui é o de miosina. Eles estão separados. Aí, quando você observa a contração, o músculo ele vai contrair quando esses filamentos de actina deslizam-se sobre os filamentos de miosina, né? E quando ocorre o relaxamento, eles retornam para o lugar, como mostra aqui nessa figura. Então, aqui, como assim, né, no caso da hierarquia, veja que existem vários subsistemas dentro desse sistema muscular, né? Aqui tem um, dentro desse aqui, dentro do músculo, tem umas estruturas, né? Esse músculo é formado por várias unidades de uma estrutura que tem dentro dela tem outra unidade menor que vai chegando até os filamentos de actina e miosina, as proteínas que vão realizar a contração. Então, qual que é a vantagem? Né? A vantagem de hierarquizar, né? De utilizar a hierarquia. Em cada nível hierárquico, podem existir vários subsistemas, né? Como acabamos de ver. Dentro do sistema, dentro do nível, desse nível, vamos dizer que existem vários sistemas, né? Então, vamos dizer que o sistema muscular é um sistema e dentro dele tem vários subsistemas. E eles são interdependentes. Mas, assim, aplicando para a área da ecologia, um exemplo é, no caso, a biosfera total, né? Dentro da escala de planeta,
Se a gente for observar a comunidade vegetal na escala planetária, né, como a gente observou lá na visão estática, existe uma divisão de regiões onde existe diferentes grandes formações vegetais, que são chamados os biomas, né, que eles são distintos uns dos outros. Então podemos usar o pensamento hierárquico para dissociar esses subsistemas de um mesmo nível hierárquico. Aqui a gente está em o nível biosfera do planeta. Então a gente pode pegar e dividir, né, em subsistemas esse nível hierárquico, ao invés de estudar toda a complexidade de um sistema, da gente estudar tudo junto. Aí a gente pode utilizar uma estrutura hierárquica para estudar cada subsistema separado. O segundo tópico do capítulo é a hierarquia ecológica simples. Na literatura ecológica, a hierarquia é identificada com o conceito de níveis de organização, onde cada sistema é composto dos subsistemas do próximo nível inferior e é controlado pelo nível acima dele. Aqui a gente tem um exemplo de como os estudos ecológicos, a literatura ecológica trata a hierarquia, no caso, né, que a gente utiliza como níveis de organização, né, que aqui vai compondo, né, um nível inferior vai compondo, se juntando até formar um nível superior, que vai lá desde da célula, que vai se juntando, formando os tecidos, depois formam os órgãos, os sistemas e um organismo. E depois o conjunto de organismos forma a população, o conjunto de populações de diferentes espécies forma uma comunidade. E daí tem a questão do ecossistema, né, que temos aí se a gente for pegar esse conceito de nível de organização, a gente tem um conjunto de comunidades que formam um ecossistema e o conjunto de ecossistemas formam a biosfera. Então, a subdivisão dos ecossistemas pode ser reduzido a populações. Aí, no caso aqui, o grande problema do reducionismo, no caso, apesar da importância das populações aí nos ecossistemas, né, como é que a gente vai ver um ecossistema nessa visão? Através das espécies que apresentam naquela área, por exemplo. Então, apesar da importância, né, pois não existe ecossistema sem as populações. Então, apesar dessa importância, não significa que sejam úteis para explicar os fenômenos dos ecossistemas. Esse reducionismo, né, dizer que um ecossistema é apenas um conjunto de populações de diferentes espécies que ocorrem numa determinada área, não vai ser adequado para lidar com fenômenos como a decomposição. Nesse caso, na questão na decomposição, a gente não pode dizer que existem apenas espécies ali, identificar algumas espécies e dizer que está sendo decomposto ali aquele local. Um determinado detrito está sendo decomposto apenas medindo o número de espécies que ocorrem naquele lugar. Aí, nesse caso, os componentes abióticos têm grande importância, sendo esse componente, né, no caso, temperatura, umidade, nutrientes, esses componentes abióticos, eles não estão inclusos aqui nessa abordagem de hierarquia, dessa forma aqui de hierarquia, né, de níveis de organização hierárquica. Então, tem esse problema do reducionismo, não incluir o componente abiótico que tem grande importância aí na abordagem funcional,
que não pode ser explicada apenas com a abordagem de população e comunidade. E aqui o terceiro tópico do capítulo é o conceito de nível trófico. Esse conceito ele tem sido utilizado para subdividir ecossistemas. As populações de espécies são agrupadas em níveis com base no número de ligações tróficas entre elas e a fonte de energia primária, que no caso seria o Sol. Então aqui, por exemplo, temos os organismos produtores primários e aqui temos E como é que a gente vai dizer qual que é o próximo nível, né? Tem essa dificuldade de dizer qual é o próximo nível trófico. Então aqui seria uma forma de representar os ecossistemas a partir das populações que ocorrem nele, né? Dividir em níveis tróficos. Mas aqui tem uma dificuldade, porque aqui a gente sabe o primeiro, aqui estamos nos primeiros, que se alimentam do componente de produção primária. Mas depois daqui a gente não tem como dizer quais são o próximo nível. Essa aqui, digamos assim, essa espécie, essa população aqui, ela é de um nível superior a esse? Ela é de um nível superior a esse? Não sabemos. Então existe uma dificuldade, né, em atribuir as espécies aos níveis tróficos, pois uma espécie ou grupo de espécies ela pode ser o recurso comum de mais de uma espécie consumidora. Além desse problema, essa questão aqui da teia alimentar, que é essa abordagem, ela vai omitir grande parte da complexidade dos ecossistemas. E aqui também temos a questão do problema da escala, né? Utilizar populações para representar ecossistemas pode implicar em problemas de limites de ecossistemas, com base, no caso aí, com base no agrupamento de populações ao longo de um gradiente. Os fenômenos eles não se reduzem a dinâmicas populacionais, como já foi dito. Os sistemas eles devem ser conceituados na escala em que os fenômenos são observados. E os componentes do ecossistema podem se comportar de maneira diferente quando isolados de um sistema de maior parte quando são isolados do sistema maior do qual fazem parte. Aqui tem a questão dos micro-organismos que são isolados do ambiente. Quando são levados ao laboratório, esses organismos apresentam taxas de crescimento e podem até produzir algo assim, algum composto que não seria tão facilmente, não ocorre com a mesma intensidade, ou pode até não ocorrer como está ocorrendo no laboratório, né? Então tem essa questão, de escala. Então, as considerações finais é que o conceito de nível de organização implica que os processos do ecossistema devem ser explicados pelo recurso exclusivo à dinâmica da comunidade ou da população. Como a população pode ser estudada com sucesso em seu próprio nível de resolução, isso não significa que os fenômenos em outras escalas possam ser reduzidos a interações populacionais. No próximo capítulo, será proposta a teoria da hierarquia como um quadro teórico para a análise de ecossistemas. Então, obrigado pela atenção e no próximo vídeo, capítulo 5.